Olá, meu povo, boa tarde. Shalom, que Deus vos abençoe poderosamente. Que a graça, que o conhecimento de Deus seja derramado sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Você que está aí, que tem sido um servo fiel, foste fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Você que tem sido fiel aqui nesse canal todos os dias, você tem compartilhado, você tem dito o seu amém, você tem se alegrado. Eu quero dizer que Deus vai mover céus e terra para entregar a vitória para você. Não pense que você está de fora, não, você está do lado de dentro. Deus não vai deixar você do lado de fora. Deus não vai deixar você passar fome, passar sede, passar frio. Que ele sustenta o órfão, a viúva e o estrangeiro. Ele é Deus de provisão. O Senhor, através do seu poder, do seu Espírito Santo, vai quebrar nesta manhã toda a resistência que estiver acontecendo contra a sua vida. Às vezes você tem uma benção para receber. A sua bênção está quase à beirada para chegar. E de repente acontece alguma coisa, você se chateia, você murmurou, você saiu daquele sistema de adoração que você estava, porque é exatamente isso que o inimigo faz. Quando nós temos uma bênção para receber, o inimigo fica, irmãos, fica ali, ó, catucando, para você ficar desapercebido, para você reclamar, para você murmurar, para você achar que acabou, que não tem jeito, tanto que eu orei, tanto que eu insisti na oração. O inimigo começa a trazer dúvida, o inimigo começa a trazer lembranças pesadas, lembranças de ruína. Aí você começa a desmoronar, desmorecer e você não vê nada acontecendo na sua vida. A oração, já disse aqui que é uma semente. Quando a gente está orando, a gente está plantando a nossa semente. Tudo na nossa vida tem um prazo, tem um tempo para acontecer na nossa vida. Você foi gerada, você esperou 9 meses para estar aqui. A sua mãe teve paciência de esperar você. Os primeiros meses mais difíceis, né? Que ali, criança quando nasce é muito delicado. Tem que ter a atenção dobrada sobre a vida daquele bebê. E aquele bebê, todos os dias, vai crescendo, uma novidade, você vai olhando, você vai vendo seu filho crescer, seu filho ficar gordinho, seu filho começar a sorrir, você começa a falar, ele começa a dar gargalhada. Então, irmãos, assim, a obra de Deus na nossa vida. A nossa oração, ela é gerada como uma mãe gera um bebê. Quando a mãe faz o teste que dá positivo, ali ela começa a desejar, fazer seus preparativos, né? Preparar o enxoval para receber aquela criança tão querida e tão desejada, né? Então, nós que somos mães, você faz tudo, né? Para o seu filho não nascer nu, né? Antigamente... Hoje eu não sei, né? Não sei. Mas eu sei que na minha época, quando ia pro hospital Ganenê, quando nascia, o hospital tinha aquelas roupinhas que vestia naquelas crianças, né? Hoje a mãe já leva uma mala pronta, já leva a roupa que o bebê vai vestir quando sai, quando acaba de nascer. Já tem uma roupa especial para trazer para casa. Já tem o seu quartinho preparado, já tem seu enxovalzinho todo lavado, todo passado. Tudo é um processo, irmão. Tudo é um processo na nossa vida. Então, o nosso processo espiritual é a mesma coisa. De uma mãe ficar grávida, da mãe ficar naquela expectativa. Será que é menina? Será que é menino? Como que vai ser? Então, a nossa oração também é um filho. Você vai orando, você vai tendo aquela expectativa que a sua oração já está enraizada, a sua oração já fluiu, a sua oração já teve
aprofundou suas raízes. Como Ana, né? Ana vivia sendo o quê? Humilhada, perseguida pela vida por outra rival, né? Mas Ana diz aqui em 2 Samuel 2, versículo 2, diz assim: ninguém é santo como o Senhor, não há outro além de ti. Ninguém é santo como o Senhor, não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Não há rocha como o nosso Deus. Não há outro. Ninguém é santo como o Senhor, e não há outro além de ti. Ana disse: agora eu dou risada dos meus inimigos. Sim, eu me alegro porque me libertaste. Deus libertou Ana. E como foi que Deus libertou Ana? Através da oração. Através da oração, Ana foi liberta daquele jugo, daquela tristeza, daquele desânimo, achar que não tinha saída, que não tinha jeito. Mas Ana chegou o dia que ela louvou o Senhor. Então, a oração de Ana ao louvar ao Senhor, que ela disse: ninguém é santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Então, não há outra rocha como o nosso Deus. Não há outro Deus além de Deus de Israel. As nações são cheias de deuses. Deuses de madeira, deuses de pedra, deuses de papel, deuses de figura. Existem muitos deuses, cada deus tem um nome. Mas eu estou falando de um único, de um só. O Salvador, o Libertador. O que abriu a madre de uma mulher que era estéril, não só de Ana, mas de Raquel, de Sara. Abriu a madre de tanta gente, fez tantas mulheres ser felizes, fez tantos homens ser pais e serem felizes. E hoje ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Então esse processo que você está passando, irmão, tem data de acabar esse processo de dor, de tristeza e de choro. Tudo na nossa vida tem um prazo. Há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo para cantar, há tempo para soltar, há tempo para fazer tudo, entendeu? Tem até o tempo de você orar com aquela oração da humilhação. Tem o tempo de você descer na olaria de Deus. Tem o tempo de você ficar escondido. Há um tempo que você tem que se esconder, como Davi se escondeu nas montanhas, nas cavernas. Por quê? Porque Davi corria não é porque ele tinha medo, não. É porque Davi não queria fazer as coisas da sua maneira e da sua forma. Então, quando a gente sabe que os inimigos estão querendo nos cercar, a gente, em vez de atacar os inimigos, a gente recua. Porque quando você recua, Deus avança por você. E então é a melhor coisa do mundo, é quando a gente vê Deus abater um inimigo. A gente não tem que querer abater o inimigo, porque se a gente for querer abater, a gente vai usar meios que não é aprovado. Mas quando a gente dá um passo atrás, que Deus dá o seu passo à frente, eu quero ver quem é o inimigo que fica de pé. Ana disse: agora eu dou risada dos meus inimigos. Se eu me alegro, porque me libertaste. O Senhor me fortaleceu. Agora eu dou risada dos meus inimigos. Sabe, as pessoas que olham para você e dizem assim: pobrezinho, coitadinho, coitadinho dele, coitadinha dela, não tem mais jeito. É aí que se engana. Quando você deixa Deus fazer por você. Quando você deixa Deus trabalhar em seu favor, mas é preciso deixar. É preciso você deixar Deus agir, Deus trabalhar. Nós precisamos aprender isso. Irmãos, a obra de Deus, ela é perfeita. A obra de Deus se consiste não em palavra, mas em poder. O poder de Deus é quem quebra jugo, o poder de Deus é quem ressuscita, o poder de Deus é quem faz o enfermo ser curado, o poder do Espírito Santo
é que quando desce sobre você, o que está torto ele endireita. Deus é carpinteiro. Quando ele quer endireitar pau torto, ele endireita, viu? Quando ele quer consertar o que está quebrado, ele conserta. Deus não precisa de cola. Deus é o construtor. Deus sabe como emendar um... Eu vi um testemunho de uma mãe, uma mulher aí, uma bispa, que o filho dela, eles sofreram um acidente de carro. Sofreram um acidente de carro e o braço daquele menino foi esmagado. O braço do filho dela foi esmagado. Os médicos queriam amputar o braço do filho dela. E ela não aceitou, disse, não, o senhor não vai amputar o braço do meu filho. E ela ficava orando e dizendo, vai ligar nervo, vai ligar pendão, vai ligar tudo, os ossos. E começou a orar e começou a profetizar naquele braço daquele filho dela. E por fim, o que aconteceu? Aconteceu um milagre. Porque ela não aceitou que aquele médico amputasse o braço do seu filho. Hoje ele é um bispo. Hoje ele é formado em advogado. Hoje ele tem um grande ministério, trabalha junto com a sua mãe. E se a mãe dele tivesse aceitado aquela decisão do médico, hoje ela tinha um filho deficiente e o filho dela tinha uma enfermidade que para a medicina não tem cura. Mas ela não aceitou aquela doença no filho dela. E ela disse, meu filho não tem essa doença, ele não vai viver com isso. E o filho dela foi curado, foi liberto e o braço do menino foi restituído. Hoje ele tá um homem aí casado, tá sempre aparece no YouTube, eu sempre escuto os vídeos dele. Então, irmãos, a palavra você tem que transformar em poder na sua vida. Você tem que dizer, olhando para dentro de você e dizer, eu não aceito esse problema na minha vida. Eu não aceito essa destruição na minha vida e na vida da minha família. Eu não estou aqui para o inimigo me derrotar e me destruir, porque eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Então você vai fazer como Ana. Ana disse, ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Não há outro Deus além de ti, Senhor. Não há rocha como o Senhor nosso Deus. Coloque-se diante de Deus, leve a Deus o seu problema em oração. Não precisa você comunicar para ninguém, comunique só para o Espírito Santo. Porque muitas vezes você vai contar o seu problema para alguém e ela não vai saber orar e vai bagunçar a sua vida. Você sabia que tem isso também? Que você pode ter um problema e você vai pedir ajuda e você conta o seu problema para aquela pessoa. Só que aquela pessoa não está sabendo orar, não vai saber orar pelo seu problema e vai mexer com coisas que vai bagunçar a sua vida espiritual, vai bagunçar mais ainda. Vai bagunçar, irmãos. Então é melhor você chegar-vos a Deus e ele se chegará a você. Se revele a Deus e ele vai se revelar a você. A palavra do Senhor diz, venha a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Lançai sobre Deus o seu jugo, sua tristeza, sua angústia, sua dor, e deixa Deus trabalhar em seu favor. Que Deus te abençoe nessa tarde. Que Deus te levante. Que Deus te reveste, que Deus te fortalece, que Deus abra as portas que estiverem fechadas diante de você. Que Deus visite o seu lar, sua casa, sua família. Que Deus visite o seu filho rebelde, que não te respeita, que quer emendar o nariz com o seu, que quer ser maior do que a sua autoridade dentro da sua casa. Que Deus te reveste de força, de coragem e de autoridade, que você manda esse demônio, esse diabo se calar, porque a voz altiva dentro da sua casa é o Espírito Santo. Primeiro o Espírito Santo, depois você. Não deixe o seu barco afundar. Não permita isso. Convide o Senhor Jesus para tirar essas águas dentro do seu barco e acalmar essa tempestade. A messia poria faça-me récia. É no nai de ploi de cantos nabiondes nádias que Deus vai chegar com provisão, com provisão, com provisão, com provisão. Ele vai fazer a multiplicação, porque eu vejo pão e pães, as bolas de pão sendo tumultuadas uma em cima da outra, e pão significa prosperidade. Deus está trazendo para você
Porque você fica pensando como que eu vou fazer isso, 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 isso. Você não precisa se preocupar. Deite, durma e acorde com a solução para o seu problema, porque Deus chegou dizendo para você que não há outro além dele. Não há ninguém que possa te abençoar. Não há ninguém que possa mudar a sua história além do Espírito Santo. Ele mora além do céu azul. Ele vive além do rio azul. As ruas são de ouro e de cristal. Lá tem tudo. Tem ouro, tem prata, tem safira, tem esmeralda, tem diamante. Tudo que você precisar no celeiro de Deus existe. Busque, clame, creia que Deus irá fazer isso. Você fala com a boca e você crê com o coração para a justiça eterna. Você tem que falar e você tem que crer que você vai viver o seu milagre a partir de hoje, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja a sua entrada e a sua saída desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.